Graça e paz, povo santo de Deus. Este é o dia que fez o Senhor para nós, nos alegremos nele. E que bom que Deus nos concedeu mais essa oportunidade, que sejamos gratos, porque se deitamos e levantamos é porque o Senhor tem nos sustentado. Já tomou o teu café? Que bom, né? Deus não tem deixado faltar alimento à nossa mesa. E o alimento espiritual, teu espírito já alimentou? Se não, está na hora de fazermos isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pega a tua Bíblia aí, vai abrindo no livro de 1 Pedro. Nós estamos ainda no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Onde ele fala do amor aos irmãos, da paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E vamos aí no versículo 8, diz assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Pelo que ele fala como nós, irmãos em Cristo, devemos viver. Gente, às vezes há tanta guerra no nosso meio, há tanta discórdia. O povo crente briguento, né? Assim, muitas vezes é essa realidade de muitos irmãos não conseguem viver uma vida de comunhão. E diz assim: finalmente, irmãos, depois de ter falo tudo a respeito do relacionamento dentro de casa, das autoridades, aí diz assim: pronto, então, depois disso tudo eu vou dizer para vocês: andem em amor, tenham compaixão dos outros, se coloquem no lugar do outro, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Em outras palavras, Pedro está dizendo isso aqui no versículo 1. Amando os irmãos, sejam entranhavelmente uma coisa de dentro, do fundo, das entranhas, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Que a misericórdia não seja fingida, porque muitas vezes nós fingimos até ter misericórdia dos outros, né? É um falso amor, é uma falsa misericórdia. Mas Pedro aqui está dizendo: gente, se amem. Tenham misericórdia um dos outros, tenham compaixão, se coloquem no lugar do outro. É isso que Pedro está falando aqui. E ele diz assim: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Há uma bênção para nós. Mas quem alcançará essa bênção? A pessoa que não paga injúria com injúria, a pessoa que não paga o mal com o mal. Lembra que Tiago diz que nós devemos pagar o mal com o bem? Então, o Senhor está dizendo aqui que para isso nós fomos chamados. A Bíblia diz que Jesus, sendo injuriado, não injuriava. Ele também não ameaçava. E quem mais sofreu injustiças, injúrias aqui nessa terra. E veja como ele se comportou. E a Bíblia diz que Jesus é um exemplo para nós, que nós devemos olhar para Jesus e sermos seus imitadores. E ele diz assim: não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Queridos, quando nós somos ofendidos, quando nós ouvimos alguém dizer que fulano falou mal de nós, qual a vontade que dá? A gente fica injuriado, né? E a gente não quer falar bem. A gente quer falar mal, aproveitar aquela oportunidade para descarregar, né, a chateação, a mágoa. Não quer deixar passar barato. E o Senhor vem falar aqui na palavra dele o contrário. Ele está dizendo assim: olha, vocês bendigam, porque vocês foram chamados para isso. Lembra que Tiago diz que nós não podemos ser uma fonte de água doce e amarga ao mesmo tempo? Que a nossa boca não pode proferir bênção e outrora maldição? Ele diz: filhinhos, não convém que vocês façam assim. Então aqui Pedro está falando da mesma coisa. Ele está dizendo: olha, vocês foram chamados para andar na contramão do mundo. Vocês foram chamados para fazer o contrário deles. Eles injuriam, eles maldizem, mas vocês fazem o contrário, vocês bendizem. Que coisa para a gente colocar em prática, né? Que lição, que lição. E anota aí a tarefa de casa, hein? E diz assim: para que por herança alcanceis a bênção. A bênção é para essas pessoas que vai fazer essa atividade de casa. E diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Outra versão diz dolosamente. Então, queridos, a qualidade de vida depende também das suas palavras. É de sua responsabilidade
a qualidade dos seus dias. E ele diz assim, quem quer viver dias bons, dias melhores? Então, cuidado com suas palavras. Freie a sua língua de estar falando maldade. E ele traz para nós essa responsabilidade, assim como o Tiago trazia para nós a responsabilidade que nós temos com as nossas palavras, querido. Nós temos o Espírito Santo que nos dá domínio próprio. Nós não somos não como uma mula sem cabresto para sair falando desembestada, não. Ele está dizendo, eu gosto muito de falar que Deus não pede para nós o impossível, porque o impossível é só Ele que faz. E a Bíblia diz que com Deus nós podemos todas as coisas, inclusive não dizer aquilo que nós queremos dizer, sabe? Mas que não devemos dizer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, você quer amar a vida? Você ama a sua vida? Ou você acordou hoje e disse assim, mais um dia? Não, né? Você tem que amar a sua vida, você tem que acordar desejando um dia bom. E ele diz assim, você quer amar a vida? Você quer que a sua vida seja boa, seja de qualidade, seus dias? Então, cuidado com suas palavras. Tiago diz que a língua é um leme, né? As palavras, elas dão direção, ela tem poder de vida e poder de morte. Para que você vai usar a sua boca? O Senhor já disse. Bendiga, que a sua boca seja uma boca de bênção e não de maldição. Veja que as palavras, além de influenciar na vida do outro, influencia na sua também. As palavras que você dizem pode trazer dias bons, mas pode trazer dias ruins para a sua vida. E diz assim, aparte-se do mal, além de refrear a sua língua para que você tenha dias bons, ele diz mais, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Aparte-se do mal, saia de perto de pessoas maldizentes, não pratique o mal, né? Porque muitas vezes não é as pessoas, às vezes somos nós mesmos. E o Senhor está dizendo, não pratique o mal. Está dizendo assim, aparte-se, saia de perto do mal. E ele diz também, faça o bem, pratique o bem, busque a paz e siga. Gente, a nossa vida também, a qualidade de vida, depende também da maneira com que nos relacionamos com as outras pessoas. E a Bíblia diz que nós, se queremos viver dias bons, devemos buscar a paz, seguir a paz. Entendeu? Lembra que a Bíblia diz seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus? Então, no que depender de vós, tenha paz com todos, siga a paz. Não entre em desavença com ninguém, não. Prefira a paz para que os seus dias tenham qualidade. Que palavra maravilhosa, né? Deus está falando conosco. E ele diz assim, olha, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha, você tem uma boca de bênção, você se aparta do mal, você pratica o bem. O Senhor está dizendo assim, eu estou vendo o que você está fazendo. E quando você ora, eu estou atento. É muita bênção para uma pessoa que anda no caminho do Senhor. Os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ele está dizendo assim, para o justo eu estou disponível. Mas para os que praticam maldade, não. O Senhor é contra os que vão contra a palavra dele. Os que estão praticando maldade, os que estão andando na contramão da vontade de Deus. Mas aqueles que praticam a vontade de Deus, ele diz, a oração eu escuto. Lembra que o Senhor também falou aí para nós em Pedro que o marido e a esposa, quando estavam andando em contradição à palavra, as orações eram impedidas? Aqui Pedro está falando a mesma coisa. Oração impedida para aquelas pessoas que praticam o mal, mas ouvido atento ao justo, às suas orações. E diz mais, diz assim, e qual é aquele que vos fará mal se fores zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo
como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor, e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando você faz o que é certo, quando você faz a vontade de Deus, é menos a probabilidade que você sofra quando você faz as coisas certas. Mas, ele diz assim, que há uma possibilidade que mesmo fazendo as coisas certas, mesmo fazendo o que você tem que fazer, você sofra. E ele diz assim, mas, né, esse mais significa isso, olha, você faz o bem, você vai colher o bem que você faz. Mas se acontecer o contrário, porque existem pessoas injustas, se vocês padecerem por amor do Senhor, vocês são bem-aventurados. E não tem mais com medo deles, nem vos turbeis. Se você está andando no caminho do Senhor, se você está fazendo a coisa certa, não tem por que você temer, não tem por que você estar amedrontado. Deus diz, não vos turbeis. O Senhor está contemplando o que você está fazendo. Ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, contemplando as suas obras. Então, você não precisa temer. E ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando alguém vos pedir a razão da vossa fé, além de responder, você tem que saber a maneira que você vai responder. Não é só falar, tem como falar. O Senhor está dizendo assim, você vai responder, né? A razão da sua fé, da sua esperança, mas você vai responder com mansidão. Você vai responder com mansidão. A qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vós. Nada de perder as estribeiras, o domínio próprio. Há crente que é muito briguento. E até para falar alguma coisa a respeito da escritura, ele briga. Ele defende a sua fé no murro, mas não é assim, né? O Senhor está dizendo, olha, é com mansidão. E ele diz assim, tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos ter uma boa consciência, uma consciência de que eu estou fazendo o que é certo, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. O que é que Pedro está falando mais uma vez aqui? Que o Senhor não quer que nós demos motivo das pessoas lá fora falar de nós. Não demos a ela razão. Porque quando nós andamos de maneira errada e as pessoas falam, estamos dando razão a ela. Mas quando nós andamos na palavra de Deus, quando nós fazemos o que é certo, e mesmo assim as pessoas nos atacam, nos chamam de mal e outras coisas tal, o Senhor está dizendo, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão sofrendo por amor, por obediência à palavra de Deus, por amor à justiça. E diz assim, que nós devemos agir de maneira que dê testemunho a eles, que eles compreendam que eles estão errados, que eles fiquem constrangidos. Sabe, queridos, hoje nós vemos muito falar assim, os crentes, eles são cheios de ódio, de rancor. O que é que nós devemos fazer nesse tempo? Devemos manifestar o amor ao próximo com intensidade, para que eles se envergonhem daquilo que está falando de nós. Não é uma boa estratégia? Não é uma boa estratégia? Então, assim, será que nós não podemos melhorar no amor ao próximo, no amor aos nossos inimigos, para que aqueles que falam de nós fiquem envergonhados e confundidos, para que eu diga, rapaz, eu estou sendo injusto com eles. Muitas vezes eu penso que é o que falta no nosso meio. Devemos obedecer a palavra de Deus até chegar a este ponto. E diz assim, porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Às vezes nós estamos fazendo o bem e passamos por algum momento difícil. Às vezes estamos vivendo ali na prova do Senhor e mesmo assim passando por um momento difícil. Para não dizer, é algum pecado, é alguma brecha. Não, nem sempre é isso. Nós vimos que Estevão, ele era um pregador fiel à palavra de Deus.
E olha o fim que acabou Estevão, olha a vida que foi de Estevão. E vários mártires nós temos na Bíblia, pessoas que o Senhor permitiu que passasse por aquilo ali para que o nome dele fosse glorificado. Ele padeceu fazendo o bem, fazendo a coisa certa. E Deus quis assim, entende? Às vezes não é questão de erro, porque melhor é que padecesse fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Querido, às vezes nós estamos fazendo as coisas certas, às vezes nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, mas sofremos injustamente. Lembram a morte que teve Estevão? Ele foi apedrejado? Então, às vezes Deus permite situações na nossa vida, mas Estevão padeceu sendo obediente. Estevão padeceu fazendo o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes, até dentro mesmo da nossa comunidade cristã, o povo gosta de falar assim, cometeu algum pecado, tá passando isso por causa disso. Não. Às vezes as pessoas podem nos perseguir, às vezes nós podemos padecer mesmo fazendo a coisa certa, tá? E diz assim, que nós devemos olhar para Cristo, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. O que Jesus fez para parar numa cruz? Jesus abriu olhos de cego, Jesus curou o leproso, Jesus ressuscitou muitos filhos para as mães que estavam desesperadas, sofrendo. Vocês viram? Jesus foi parar numa cruz. Então, Jesus padeceu o justo pelos injustos que somos nós. Então, Jesus é um exemplo. E Jesus, sabe como foi o final? Vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é um exemplo para nós de uma pessoa que padeceu. E ele diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como a verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, a qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Querido, você lembra também, a Bíblia vem falar aqui de Noé, pregoeiro da justiça. A Bíblia fala, Noé estava lá construindo a arca e pregando, a justiça de Deus, falava ali que o dilúvio ia vir. E a Bíblia diz que Noé, ele viveu numa geração corrupta, incrédula. E Noé, ele fazia a diferença. Noé, ele estava ali vivendo uma situação muito difícil, mas ele perseverou. Quando vem o dilúvio, o Senhor o salva. Deus vai e coloca Noé e sua família dentro da arca e salva e livra daquela condenação que ia vir sobre o mundo, que foi ali através do dilúvio. A Bíblia diz que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas vão estar dispersas, as pessoas vão estar despreocupadas, outras vão estar vivendo de maneira dissoluta, outros simplesmente vão estar desfrutando das coisas deste mundo, quando de repente, assim como as águas do dilúvio brotaram, o Senhor vai voltar. E ele haverá de recolher aquelas pessoas que praticam o bem, que andam na sua palavra, que andam na contramão do mundo. Então, persevera. A Bíblia diz que Noé, que Deus pregou para aquelas pessoas através de Noé. O Espírito de Deus estava ali operando pela vida de Noé, mas as pessoas não deram ouvido. Será que você está se comportando como aquelas pessoas? Será que você não tem dado ouvido à voz do Senhor? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que houve salvação para Noé e para a sua família. Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Vale a pena ser fiel a Deus. Há uma recompensa, há uma bênção para aqueles que andam no caminho do Senhor. Tá certo?
O próximo capítulo que nós vamos estar estudando é o capítulo 4. Louvado seja Deus, tá? E qualquer dúvida você pode estar colocando aí no seu comentário e eu vou estar respondendo sim, tá? Que Deus te abençoe. Desde já te peço, inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Coloca aí seu like, comenta, me ajuda, nem que seja um amém, coloca aí. E que Deus continue te abençoando e que nós juntos possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor e no amor entre os nossos irmãos, tá? Graça e paz. Fica com Deus.